Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista e hoje eu recebi aqui em consulta pelo menos uns 4 pacientes perguntando para mim sobre a liberação do canabidiol pela Anvisa. E assim, na mídia social diversas perguntas não param de chegar perguntando o que isso implica, eu posso usar o canabidiol, o SUS vai liberar o canabidiol e maconha é a mesma coisa, para que serve? Então eu achei que é um momento muito oportuno para a gente esclarecer algumas dúvidas para toda a região, tá? Primeira coisa, canabidiol é maconha? Não. Canabidiol é um dos constituintes da planta, tá? A planta tem mais de 400 constituintes, entre eles o canabidiol. É totalmente diferente os efeitos da maconha e o efeito do canabidiol. A maconha ela é uma planta alucinógena, é uma planta que vai ter diversas consequências para o organismo, consequências deletérias, perda de memória, alterações respiratórias, tá? Ao contrário do canabidiol, que é um dos constituintes que nosso corpo tem receptores canabidioides, e esses receptores ficam no sistema nervoso central e periférico que podem se beneficiar e não causa fissura, não causa dependência, não causa nada desses problemas que a maconha causa, tá? A outra questão, esse seria o ponto que diferencia a maconha do canabidiol. Mas uma questão extremamente importante, talvez eu acho que essa seria a mais importante, é a gente saber que o canabidiol não é a cura para todos os males, tá? As mídias têm colocado de maneira sensacionalista que o canabidiol cura tudo. Não é assim. Não sei se vocês se lembram, há pouco tempo atrás saiu na mídia que tinha uma substância, a fosfetanolamina, que seria a cura para todos os tipos de câncer. Nossa, isso aí não tem embasamento científico nenhum. Tiveram diversas pessoas que morreram porque deixaram os tratamentos convencionais para comprar a fosfetanolamina, tentar conseguir judicialmente, sem comprovação científica, gente. Então, assim, importantíssimo, quando chegam essas notícias assim muito bombásticas, a gente ter serenidade e avaliar o que isso significa. Tá? Então, o canabidiol é uma substância química que ele tem sim efeitos comprovados para algumas doenças, não são todas doenças, tá? Então, alguns casos neurológicos, psiquiátricos, eles podem se beneficiar. O que a gente tem de evidência científica? Olha, a gente sabe que alguns casos de epilepsia podem se beneficiar do canabidiol. Qualquer crise de epilepsia, não, tá? Alguns casos de epilepsia em crianças, uma síndrome que chama síndrome de Dravet, outra que chama Lennox-Gastaut, tá? Que são síndromes de difícil controle. Não é aquela criança que usa um remédio, que usa 2 remédios, tem, sei lá, 5 crises no mês, não. São crianças que têm epilepsias graves. Então, nesses casos, a criança pode se beneficiar do canabidiol. Tenho recebido diversas perguntas de pacientes meus e de acompanhantes falando: doutor, já posso usar o canabidiol para Alzheimer, para Parkinson? Olha, o canabidiol não trata Alzheimer. O canabidiol não trata Parkinson. Como assim, doutor? Eu vi na internet, eu vi na mídia, não. O que acontece é o seguinte: tanto as fases avançadas do Parkinson como da doença de Alzheimer, elas geram alterações do comportamento. Então a pessoa pode ficar mais agressiva, fica de mau humor, pode chegar a bater em alguém, tá? E isso é uma alteração que pode acontecer e é esperada nas fases mais avançadas, tanto da doença de Parkinson como da doença de Alzheimer. E alguns estudos mostram, de fato, que o canabidiol, nesses casos, vai tratar essa alteração comportamental. Não vai regredir a doença, não vai voltar a memória da pessoa e não vai controlar a doença de Parkinson, mas ela vai agir nessa parte comportamental, tá? Então, assim, de fato, alguns pacientes melhoram, mas também não é uma melhora absoluta. Alguns pacientes respondem muito bem, outros pacientes não respondem nada, como diversas outras medicações, tá? E assim, transtorno do espectro autista, a mesma coisa. Esse ainda tem menos estudos, tá? Inclusive eu tenho pacientes que fizeram uso, as mães fizeram uso nas crianças e falaram, não melhorou, até piorou. Então não é um uso absoluto para sair usando indiscriminadamente mesmo, tá? Por que a gente fala isso? A importação custava aí, da medicação que a gente tem validação científica, mais de R$3.000. Então é muito caro. Nossa, então isso não serve de nada? Não, calma. Significa que a Anvisa ter liberado a produção e a comercialização, quem realmente precisa vai ser mais barato, porque vai ser produzido no Brasil. Mas isso não significa que vai ser a cura para todos os males. O fato de ser produzido no Brasil vai gerar mais pesquisa, vai gerar mais facilidade de acesso, e a gente torce realmente para que encontre casos que o canabidiol seja realmente aplicado. Mas, infelizmente, ainda não é, e não existe, e eu creio que não vai existir, uma medicação que sara tudo. E casos de dor crônica? Alguns pacientes me perguntaram. Alguns casos de dor crônica, não é para todo tipo de dor. São dores crônicas refratárias, que a gente já tentou todo tipo de
medicação. E antes de pensar numa etapa de cirurgia, o canabidiol pode ser eficaz, tá? Eu quero deixar aqui essa mensagem. Outra pergunta. O canabidiol foi liberado pela Anvisa. Isso quer dizer que vai ser doado pelo SUS? Não. Só significa que ao invés de pagar os R$3.000, esperar de 45 a 60 dias para a gente fazer aquele processo que antes tinha que ser feito de importação, vai ser produzido no Brasil. Isso vai baratear e vai facilitar a velocidade de obtenção do canabidiol, mas não tem nada a ver, ele não está no rol de medicação do SUS e muito menos ainda temos estudos sólidos dizendo que ele serve para esse tanto de coisas que a mídia está colocando que serve. Foi um passo importantíssimo para a ciência brasileira, para os pacientes que precisam, isso foi ótimo, mas está longe de ser aí a cura para todos os males, tá bom? Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você e caso tenha gostado, compartilhe aí para ajudar outras pessoas. Um forte abraço.